Oi, começando mais um devocional. Hoje a gente tem uma palavra especial que Deus colocou aqui no meu coração para a gente meditar juntas, lá em Lucas capítulo 15. Lembrando, gente, que a passagem que eu estou sempre meditando aqui com vocês, eu tiro ela da nossa leitura, do plano de leitura anual que a gente está fazendo. Então, hoje, a nossa leitura foi Levítico capítulo 26 e 27 e Lucas 15. E aí, a palavra que eu quero meditar com você está lá em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 7, que é a parábola da ovelha perdida. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E aqui, gente, a gente precisa, de algumas coisas para a gente entender melhor o que Jesus estava falando. Aqui a gente já começa o texto, Lucas falando para a gente que os fariseus reclamavam com Jesus porque ele recebia os pecadores e comia com eles. Enquanto Jesus atraía esses pecadores para perto de si, os fariseus queriam eles bem longe, eles repeliam, nem falavam com eles, que dirá sentar na mesa. Então Jesus resolveu contar algumas parábolas. Essa da ovelha é a primeira desse capítulo, a gente vai ter mais duas, que é a da dracma perdida e a do filho pródigo. E as três parábolas têm a mesma intenção. Jesus ele queria corrigir a visão distorcida dos fariseus e com essas parábolas ele queria mostrar para eles que Deus ele tem sim amor para aqueles que são perdidos e aqueles que são indignos. São três parábolas e todas elas abordam o mesmo tema: o amor generoso de Deus que procura incansavelmente o perdido. E aí eu quero pensar com você aqui nessa parábola da ovelha perdida alguns pontos, tá? Primeiro, é que essa ovelha, ela não foi uma ovelha que se perdeu automaticamente, sumiu, alguém levou ela. Ela se desgarrou do rebanho. Ela foi atraída por novas pastagens, novas aventuras. Ela se distraiu, se afastou do convívio com as outras ovelhas do rebanho e não percebeu o perigo. Uma outra coisa que é importante você saber é que a ovelha, ela é um dos animais mais frágeis. Ela é teimosa, ela é míope e ela não consegue se defender, ela é muito indefesa. A ovelha, ela só está segura com o cuidado do pastor e na companhia das outras ovelhas. E aqui a gente precisa entender o seguinte: Jesus, ele é esse bom pastor que cuida das ovelhas. E a minha pergunta para você é: enquanto ovelha, que tipo de ovelha você tem sido? Você tem sido a ovelha que fala lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem? Ou você tem sido uma ovelhinha que tem andado segundo a sua vontade, segundo a sua forma de encarar? Ai, não, Pri, vou fazer do meu jeito e depois eu vejo lá com Deus como é que eu resolvo. Então, nós precisamos pensar. Essa ovelha, ela se desgarrou. E apesar de ela se afastar, ter sido uma escolha dela, o bom pastor não desistiu dela e nem ficou culpando ela por causa da sua fuga. Pelo contrário, ele deixou as 99 em segurança e foi à sua procura. E aqui, gente, a gente percebe na parábola que Jesus conta que essa ovelhinha, quando Jesus, quando o bom pastor encontrou ela estava no estado crítico, ela não conseguia andar. Ela estava ferida e machucada, e como ela não podia andar, o bom pastor colocou ela no colo para carregar. E aí pensa comigo o seguinte, que normalmente quando o animal se machuca, quando ele está ali ferido, o que muitos donos fazem? Ah, não tem mais jeito, não vai funcionar, eu vou sacrificar aqui esse animal. Jesus, ele não faz isso, ele não abandona aqueles que estão feridos. Ele, na verdade, pegou aquela ovelha, colocou nos braços, caminha com ela, e é isso que ele faz com a gente. E em vez de sacrificar a ovelha ferida, ele se alegrou
e festejou o seu retorno para o rebanho. E é exatamente assim que Deus faz com a gente. Ele não desiste de nos amar, nem abre mão da nossa vida. Jesus, ele é assim conosco. Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas pela sua infinita graça e misericórdia. E aqui, para encerrar, eu quero ver alguns pontos com você sobre o que essa parábola ensina para a gente acerca de Jesus. Jesus, ele nos valoriza e ele não desistiu de buscar aquela ovelhinha, mesmo ela sendo rebelde. E ele nunca vai desistir, nunca vai abrir mão da nossa vida. Jesus, ele nos procura, assim como aquele bom pastor procurou aquela ovelha. E ele moveu e move até hoje céus e terra para nos atrair até ele. Jesus, ele desce até o mais profundo abismo para nos buscar. Lá em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele desceu, ele se despiu da sua glória, ele se fez em carne, ele veio como servo, morreu numa cruz só para nos resgatar, para comprar a gente, para pagar o preço do nosso pecado. Jesus, ele nos toma nos braços e nos leva para o aprisco. Ele não sente nojo da ovelhinha suja. Ele nos arranca das garras da morte, nos segura em seus braços e nos leva para um lugar seguro. Jesus, ele também celebra com alegria o nosso resgate. Deus, ele tem prazer na misericórdia e festeja a nossa volta para ele. Deus, ele nos ama infinitamente, apesar dos nossos pecados. E isso, gente, não acontece por nada que você faz, por aquilo que você tenha, por você ser inteligente, forte, seja o que for. Deus, ele nos ama simplesmente por quem ele é. Esse amor vem do caráter de Deus, do caráter generoso e misericordioso dele. Então, com esse devocional de hoje, eu quero que você coloque aí dentro do seu coração. Não existe nada tão bom que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não existe pecado tão grave que você possa cometer para que Deus rejeite você. Deus, ele quer ter você por perto. Tanto o desejo dele por isso é tão grande que ele enviou o único filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida, declarar que essa palavra vai penetrar no seu coração. Mas antes disso, eu quero lembrar você de algumas coisas muito importantes. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faz a sua inscrição. Deixa seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Isso é muito importante para que o nosso canal continue crescendo e esses vídeos cheguem a mais pessoas. E também compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Abençoa a vida delas com essa meditação da Palavra de Deus, tá bom? Vamos ao nosso tempo de oração juntas? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um bom Pai, é um Pai misericordioso e amoroso. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque apesar dos nossos pecados, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa. E não só isso, o Senhor mandou o seu único filho para morrer no nosso lugar e nos resgatar. Senhor Jesus, muito obrigada por ser um bom pastor, que não desiste de nós, que não nos abandona, que não nos rejeita por causa dos nossos erros. Pelo contrário, o Senhor vem até nós, nos resgata, lava o nosso coração e nos limpa dos nossos pecados. Pai, eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha nos perdoar por todas as vezes que nós temos sido como essa ovelhinha, nos distraindo, nos perdendo do rebanho, nos afastando de Ti como nosso bom pastor. Senhor, tem misericórdia de nós. Refaz o nosso caminho. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui ouvindo essa meditação, ouvindo esse devocional, que está afastado de Ti ou que não Te conhece, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que o Teu amor vai de encontro a esse coração agora. Pai, eu quero declarar do Teu favor, da Tua bênção, do Teu amor alcançando os nossos corações, resgatando a gente dos buracos que nós mesmos nos colocamos por causa dos nossos pecados. Senhor, vem, derrama a Tua misericórdia de forma abundante sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar o seu dia, que você seja como essa ovelhinha que foi encontrada e que agora está num lugar seguro, bem juntinho, abraçada com o bom pastor que é Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e derrame cada vez mais sabedoria. E eu encontro você no nosso devocional de amanhã, tá bom?